Os caras tiraram a vida de 2 policiais do BOPE e não teve resposta nenhuma. Em São Paulo, a resposta lá do governo de São Paulo, da polícia, foi gigantesca. Sim. O resultado da Operação Escudo, além de várias baixas, vários caras que confrontaram Sim. e morreram, tiveram também presos. Eu vi que foram 900 e tantos presos da Operação Escudo, 350, sei lá, estavam com mandado em aberto. Sim, procurados, né, pela justiça. Então, assim, os caras não respeitaram a lei, não respeitaram a justiça condenou ele, foi pra rua, não voltou. E aí, por conta de uma resposta forte da polícia, esses caras foram presos. Exato. E, assim, você vê, baita de uma fatalidade ter perdido 2 grandes policiais no nosso batalhão lá, dois excelentes policiais. E assim, em situações diferentes, né? Que não foi o caso igual você falou lá no Rio, os 2 estavam na mesma casa, né? No princípio lá estavam na situação lá e foram cercados pelos bandidos e metralhados, né, meu? Os caras que dá pra ouvir inclusive nos áudios, né? Os caras dando rajada pra cima dos policiais. E aí também você vê o silêncio da imprensa. O silêncio da imprensa. Porque cadê a imprensa agora? Você imagina, coloca ao contrário. Se fossem 2 bandidos dentro de uma casa e os policiais metralhassem com aquela quantidade de tiro uma casa que tivesse 2 bandidos, mesmo se esses bandidos estivessem atirando. Você imagina que ficaria semanas ou até meses passando a notícia falando que os pobres, coitados, porque eram negros, eram pobres, foram fuzilados pela polícia. Essa ia ser a matéria. Infelizmente. Então tá havendo uma inversão de valores, muitas vezes até por parte das grandes mídias, por algum interesse escuso, que não podemos saber. Inclusive, muitas vezes a gente vê pressões no Congresso, no Judiciário, para que acabem, inclusive, com canais que têm uma abertura como o seu, que fala e mostra um pouco da realidade, porque acabou o monopólio deles, né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, você não tinha outra fonte de consumir informação que não fosse ligar a TV. Você não tinha, ou rádio. E acabou esse domínio deles. Só um parênteses, cara. Eu fiz o episódio quinta-feira, dia 13, falando das dificuldades do canal. E uma dessas dificuldades é uma ação do Ministério Público que pede 200 mil do canal, né? É uma ação num total de 1.800.000. Tem outros canais envolvidos. De outros canais envolvidos. Eu fiz o vídeo na quinta. Na sexta-feira saiu a decisão do juiz aceitando o pedido para remover os vídeos, né? Sim. Os vídeos da ação. Então hoje tá no Terra, tá no UOL, tá no Dia, em vários jornais, né? Então a gente sofre isso, né? E da onde você acha que vem essa pressão? Tudo começou na imprensa, tudo começou através de uma denúncia de um jornal, né? Exato. Que o vídeo pregava violência. Pô, cara, os vídeos estão aí, é só analisar. E eu tenho certeza que dentro de um processo sério, né? A gente ganha essa ação. Agora, olha o transtorno que causa, né? Porra. Mas continua. Então os caras param e pega, suspende vídeo, prejudica, ameaça de dar uma multa. De repente é para tentar calar, para que os caras voltem a pregar o discurso subversivo deles, que é de colocar na cabeça da sociedade. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que por falta de informação, ou por falta de formação mesmo, que a educação hoje nossa, infelizmente, ela não é das melhores, por falta de formação acadêmica, as pessoas acabam se iludindo com esse discurso e comprando meio que uma briga que o policial é ruim, que o policial é isso, que o policial não presta, que o policial vai na periferia para agredir os pobres, os negros. E aí a gente vê, por exemplo, igual você falou de números, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela atendeu agora de janeiro a maio 7,6 milhões de ligação. Só do Estado. Tô falando do Estado. Você pegar a população do Estado, se fosse dividir, até o final do ano, vai dar mais da metade da população que existe no Estado. Se fosse cada um ligasse uma vez. Que órgão do governo que atende e fala com a metade da população do Estado? E aí, se você pegar a pirâmide, você vai saber que a grande maioria
são as mesmas pessoas que estão tendo a mente subvertida pela imprensa. São essas pessoas que estão sendo atendidas, que às vezes está sendo roubada, está sendo, muitas vezes, está sendo vítima de violência doméstica. Então, assim, está sendo incomodada pelo tráfico, pelo usuário de droga na porta da sua casa, está tendo seus pertences furtados, o cara vem, danifica seu patrimônio, entra. Tem um vizinho da minha mãe lá agora que o cara parece que virou um presídio a casa dele. Judiação, a vida inteira o portão foi de 2 metros, 1,5 metros. Aí moram os 2 pais dele idosos lá. E agora ele teve que colocar grade em tudo, porque entrou um usuário de droga lá recentemente e fez um regaço. Roubou até torneira da casa do senhor e da senhora lá, dos vizinhos. Cara, isso aí que tu falou, 7 milhões e... 7,6 milhões de ligações atendidas. Então, até agora, nós estamos em junho, né? Isso era até maio. Mas deu o balanço até maio. Nesse ritmo aí, vamos botar que dá 20 milhões no final do ano. Sim. Né? Aí é metade da população de São Paulo. Praticamente é metade da população do estado. A gente sabe que tem desvios na polícia, né? Inclusive, pô, eu tenho feito algumas críticas aí lá à situação do Rio de Janeiro. Sim. Não tiro nada do que eu falei até aqui, mas e esse dado que você está trazendo para a gente, certamente lá no Rio tem números expressivos também, mostra que o problema não é assim, o problema para a sociedade, né? O problema ali diretamente, eu fico muito puto com a polícia pelo que a polícia não faz, né? Pelo que deixa de fazer, principalmente por estar comprometida. Agora, quem tá trazendo prejuízo para a sociedade não é a polícia. Porque essas ligações aí, 7 milhões e meio de chamadas, essas ligações certamente são por conta de atividade criminosa, por violência doméstica, por roubo, por furto, por perturbação. Não é porque a polícia cometeu algum excesso, né? Então, a polícia está aí atendendo. Olha a quantidade de demanda que chega para a polícia. Com tanta demanda assim, Nath, como é que você consegue falar mal de um órgão? Como é que você consegue chegar em todas essas ocorrências a tempo, né? Sim. É muita chamada, não tem viatura suficiente, não tem efetivo suficiente para isso. Não, exatamente assim. Nem todas essas chamadas se transformam em ocorrências, né? Mas eu acredito que um cálculo assim, uns 50% se transformam são gerados ocorrências. Então, muitas vezes também, lá no meio tem o trote, tem muitas vezes é uma orientação. Mas o que eu quero dizer é que a instituição Polícia Militar, ela atende basicamente quase 50% dos seus clientes num ano. Das pessoas que confiam, que necessitam do apoio do Estado, né? E de maneira leviana, a mídia faz questão de bater e falar. Não, dessas 7,6 milhões. Se tiver 12 ocorrências que de repente não são tão bem vistas para a imagem da polícia, ou às vezes até algum desvio de conduta da maneira que você falou, são essas que vão passar na imprensa. São essas que os caras vão usar para falar que a polícia não presta, que a polícia não dá assistência para a população. São essas que vão ser utilizadas. Não, então, tu entrou nesse ponto para falar da mídia, né? Aí tu citou até os ataques que os podcasts recebem. Sim. Né? E eu comentei sobre essa decisão. Hoje já sai a repercussão. Por que a imprensa tem interesse em postar uma decisão da justiça para tirar um vídeo de um canal de YouTube? Qual a lógica que tem, né? Tipo assim, qual o interesse de um jornal O Dia, do UOL, de um portal desse, Folha de São Paulo, em divulgar isso, né? Sim. É porque coloca ali em descredibilidade a atuação da polícia e dos podcasts. Exato. Então a polícia é preferida do ataque, né? Exato. Então, tudo que for de atuação abusiva do Estado, na visão deles, o escolhido para bater é a polícia. Eles não vão bater em saúde, em hospital, em educação, em governante que abusa de poder, eles vão sempre bater na polícia. Inclusive até um simples vídeo no YouTube que a justiça mandou retirar.
Eles dão repercussão em cima disso. E por quê? Tem um porquê isso aí, mano. Como eu falei, os caras manipulavam a geral antes. Hoje, meu irmão, quantos milhões de pessoas não assistem o seu programa hoje? Então, se de repente os caras eles assistem aqui, enxergam, ouvem e veem a realidade do que é o dia a dia aqui. E de repente a imprensa tenta colocar a goela abaixo para a sociedade. Hoje o cidadão ele já tem condição de falar, peraí, eu vi diferente. Eu assisti lá no Glauber, lá, os polícia não falou isso aí não. Essa história que eles estão contando aí aconteceu diferente. Sim. Então hoje, você tem noção que hoje você e outros canais aí têm colocado a imprensa em xeque? Que eles não conseguem mais vender pronto, aquela informação pronta que de repente tem interesses, ou muitas vezes político, obscuro de outras pessoas. Eles não conseguem mais colocar a goela abaixo por conta de canais do conteúdo como o seu? E outra, cara, ó, do meu canal é o podcast do Cachorro Louco, do Sargento Wagner, lá da Polícia do Rio. Aí pediram pra tirar esse vídeo. O juiz da ação foi até razoável, cara. O cara recebeu a ação ali. Sim. Ele não julgou o mérito ainda. Ele autorizou que o YouTube retirasse, mas não excluísse o vídeo, enquanto o processo rolasse. Então, antecipação de tutela. Ele aceitou eliminar ali. Sim. E tirou o episódio. Eu mesmo já tirei o episódio, nós mesmo já tiramos. Já pra não precisar nem ter pra não ter problema com o YouTube. Pra não ter problema com o YouTube. Pro YouTube chegar lá e, pô, falar assim. Que punir. Exato, E aí, mas aí você vai ver o episódio, vamos botar, sei lá, se tiver 500 comentários. 500 comentários a favor, positivo. Sim. Achando o podcast bom, achando o cara bom, gostando das ocorrências. Sim. Então, aquilo ali ofende a quem? Ofende ao portal lá dos Ponte Jornalismo, que fez a denúncia, atende a ideia do Ministério Público, que ele olhou e concordou, porque aí é coisa dele, é o julgamento dele. Mas a sociedade que está assistindo o vídeo, o que a sociedade viu ali de coisa absurda? E, sinceramente, irmão, não tem nada demais. Tem nada demais. O cara falando assim, cara, meu nome é Cachorro Louco na polícia por causa disso. Porque eu saí correndo mesmo, e aí eu fui, o tiro comendo, e eu fui correndo no meio da barra, eu não quis nem saber, eu queria pegar o cara. Aí todo mundo falou assim, pô, caralho, Cachorro Louco, o cara é doido. E o apelido dele é Cachorro Louco. E contando essa história, aí os caras, olha, a sede em pegar o cara, em matar o cara. Cara, não é isso, cara. O cara é policial. O cara é policial, ele quer pegar o criminoso, ele tá indo pra cima. O tiro tá comendo ali, é um tiroteio, se que ele fizesse que cavasse um buraco e se escondesse. Exatamente. Você só tem ele pra fazer isso, tu não tem outra pessoa. Ninguém naquela situação, tirando um policial fardado de polícia militar, faria isso, cara. E é só quem tem o espírito do guerreiro mesmo, o cara que nasceu predestinado pra atuar nisso aí, que ele tem coragem de fazer isso aí. De estar tomando tiro e ir pra cima. É o que você falou. Tá tomando tiro e ir pra cima hoje? Antigamente, se a gente pegar lá na era medieval, era algo positivo. O guerreiro que tava sob fogo ou o guerreiro que tava sob ataque, que fosse pra cima, era tiro como herói da sociedade, porque ele tinha que defender aquela comunidade, né? A gente tá na era medieval. Nos dias de hoje, você vê...